Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o nível de dificuldade do mestrado. Vou compartilhar com vocês as minhas notas e aí a gente vê a que conclusão a gente chega. É difícil? Não é? Bora pro vídeo. Bom, para começar, já adianto falando que tô com uma colinha aqui no iPad com as minhas notas, o nome das disciplinas e, enfim, para facilitar aqui a minha vida. Mas, bom, para contextualizar, se você quiser saber mais sobre o mestrado, na playlist de mestrado aqui tem vídeo falando sobre tudo, vídeo falando sobre as disciplinas e tudo mais. Então, você pode olhar lá para contextualizar, tá? Mas vamos aqui fazer um apanhado para você se situar. Bom, a gente tem que fazer 8 disciplinas, sendo 2 obrigatórias. Dessas obrigatórias tem uma lista, aí você tem que escolher 2 dessa lista, e mais 6 ao seu critério. Essas 6 ao seu critério e as obrigatórias às vezes nem tanto, porque são uma listinha reduzida. Mas das 6 ao seu critério, normalmente você faz de acordo com a sua linha de pesquisa. Então isso pode variar de pessoa para pessoa, e enfim, isso pode variar. O que eu fiz? Conversei com o meu orientador e ele sugeriu algumas disciplinas. Dentre as que ele sugeriu, eu tentei fazer as que ele sugeriu, né? Não consegui fazer todas, depende também da disponibilidade, porque cada módulo abre uma quantidade de X disciplinas, não é sempre que estão todas abertas, então, né, depende. E dentro do possível eu fiz o que ele pediu. Ele me orientou, né, a fazer algumas disciplinas. Então, eu comecei o mestrado fazendo disciplinas que eu queria, acho que eu gostava, que eu me identifiquei assim, de cara. E no segundo módulo e no terceiro módulo já foi mais direcionado. Porque você entra no mestrado, você não tem, né, pelo menos não no UERJ, você não tem um orientador. Então, até você ter um orientador, né, vai meio ali no feeling. E aí, depois que eu peguei um orientador, eu fui orientada ao que eu deveria fazer. Então, né, vamos às primeiras disciplinas que eu fiz na cara e na coragem, não conhecia os professores, não sabia do que se tratava, não sabia o que eu estava fazendo, eu tinha acabado de cair de paraquedas no mestrado. Eu fiz planejamento e otimização de experimentos, que era uma matéria obrigatória, e como eu estava fazendo online, né, por conta da pandemia, eu resolvi pegar logo uma matéria obrigatória, que nunca se sabe, né. Lendo a lista, eu achei que as obrigatórias eram as mais difíceis, pelos nomes mesmo. Dentre as obrigatórias tinha essa, né, de planejamento e otimização de experimentos, tinha fenômenos de transporte que eu fiz, tinha cinética química, tinha reatores, enfim, matérias assim que... Então eu resolvi pegar online, se é que vocês me entendem. Achei que ia ser mais fácil, né? Mas enfim, planejamento e otimização de experimentos foi uma disciplina que eu utilizei muita estatística, modelos estatísticos, média, moda, mediana, R quadrado, tudo isso. Só que com programação. Eu já tinha visto, né, parte desse conteúdo na graduação, mas eu vi um conteúdo mais aprofundado e com programação. Então, basicamente, parte do conteúdo já era conhecido por mim na graduação, parte do conteúdo era totalmente novo, principalmente a programação, que daí eu programei em R e eu nunca tinha programado em R, então eu tive 3 meses para aprender a matéria, a programação, fazer 2 provas e não tomar bomba. Mas deu tudo certo, passei com nota B, né, conceito B. Na UERJ eles fazem as notas por letras, então foi conceito B, né, a gente tem A, B, C e D, então B ali é como se fosse um 9. Bom, né, pra quem tava começando, pra quem tava chegando ali, achei bom. Essa matéria, literalmente, eu fiz provas assim que eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo, extremamente confusa. Ele dava 3 dias, se eu não me engano, 2 pra fazer a prova, provas extensas demais, assim. Eu tinha que responder as questões da prova, né, e comprovar a minha resposta com prints de programação. Então, enfim, assim, era extremamente complexo pra mim. Eu, real, fiquei com muito medo. Eu achei que eu ia tirar uma nota muito ruim e eu já de cara tirei B. Então, pra mim foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito satisfeita. Bom, fiz também, né, junto com essa, eu fiz microbiologia ambiental.
Era uma matéria muito tranquila, o professor não deu prova, ele só deu trabalho. Um professor maravilhoso, assim, muita teoria, né? Mas muito tranquilo, parte dessa disciplina eu já tinha visto um técnico na escola e na graduação. Então, assim, tinha muito pouca coisa nova pra mim nessa disciplina, então foi bem tranquilo e eu também passei com B, tá? Acredito que eu não tenha passado com A porque, enfim, ele passou um trabalho final que era bem extenso, talvez eu não tenha atingido as expectativas dele ali naquele trabalho. Mas já foi uma disciplina bem tranquila. Por fim, eu fiz Gestão Ambiental na Indústria Química, que é uma matéria ministrada pelo meu orientador, né? Na época, através dessa disciplina, eu peguei ele como orientador e era uma disciplina muito teórica. Era uma disciplina muito teórica, a gente tinha trabalho toda semana, a gente tinha que responder um questionário sobre a aula, questionários extensos, mais prova, mais um artigo que a gente escreveu, né? A gente não publicou nem nada, mas a gente escreveu um artigo. Então, assim, foi uma matéria extensa e uma matéria trabalhosa, porque eu tinha aula, se não me engano, toda quinta. Quando acabava a aula, a gente tinha até o final do dia para resolver, né? Responder um questionário, que ora era com coisa de marcar, ora era com coisa de escrever, enfim, a critério do professor. E aí era bem extenso, eu também achei que eu ia me lascar um pouco. Eu me lasquei na prova, não fui muito bem na prova, mas, né, somando tudo aí que eu fiz, passei com B também. Então, comecei o mestrado com 3 notas B, pra mim foi muito bom, porque eu saí de uma faculdade particular, né, eu achei que eu ia sentir aí esse nível e não senti, tá? Segurei essa peteca bem segurada. Bom, feito isso, comecei a fazer as disciplinas que o meu orientador sugeriu. Aí ele sugeriu fazer novos materiais, que é uma disciplina de materiais. E pra quem não sabe, pra quem não assistiu outros vídeos meus aqui, eu detesto materiais. Tudo relacionado a materiais, porque eu tive professores ruins na faculdade, professores sem didática. Então, na faculdade, resistência dos materiais, ciência dos materiais, era um terror pra mim. Mas ele me falou, ai, faz essa matéria de materiais, não sei o quê. E eu, tipo, é aquilo, né? O orientador pede, a gente faz. Fiz a matéria é um porre. A matéria fala sobre os materiais mesmo, né? Aço, ligas de aço, materiais compósitos, materiais vítreos, plástico. Enfim, gente, não gosto. Porque fala da estrutura do material. É uma coisa assim, sabe? Diagramas de fase, ligação ferro-carbono. Enfim, galera. Mas eu passei com A. Como eu fiz isso? Não sei. Eu estudei, eu comecei ali a estudar muito conteúdo, porque eu sabia que se eu não estudasse ia dar merda. Estudei. Aí a gente tinha que apresentar trabalho de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias tinha uma apresentação de trabalho baseada em um artigo que tinha ligação com a matéria, apresentação de PowerPoint, né? E em grupo. E aí, com muita luta, apresentei todos, fiz uma boa prova e tirei conceito A. Fiquei muito feliz, porque eu me esforcei real, porque eu sabia que se eu não me esforçasse, ia dar problema. Continuando, né? Fiz também uma disciplina que era um estudo dirigido, que o meu orientador sugeriu, um estudo dirigido com ele, olha que legal, pra gente focar na dissertação. E aí ele falou, não, você faz a matéria, a gente vai contar como um crédito, né, pra você, e aí a gente faz a dissertação. Sua avaliação vai ser em cima da sua dissertação. Eu já tenho que escrever dissertação de qualquer forma, né, amores? Então eu aproveitei a deixa, passei com A também. Fiquei muito feliz, né? Tipo, nossa, tô tirando o A no mestrado. O mestrado R de bebê. Mas aí, tudo que é bom dura pouco, né? Eu tive que fazer mais uma matéria das obrigatórias. E eu, olhando lá, eu falei, eu vou fazer fenômenos de transporte. Gente, eu gosto de fenômenos de transporte, né? Que envolvem transferência de massa, de calor, de movimento. Eu gosto disso, eu gosto, assim. Tive notas boas, né, na engenharia, mas tudo junto eu nunca tinha visto, né? Uma disciplina tudo junto. Porque na engenharia eu fiz fenômenos de massa, fenômenos de calor, né? Fiz separadinho, transporte de massa, transporte de calor, enfim. Enfim, vocês entenderam. Aí, tudo junto, eu falei, em 3 meses. Eu demorei, sei lá, 1 ano e meio pra fazer isso na engenharia. Eu falei, 3 meses, tudo junto.
fazer uma matéria, mais uma, né, das obrigatórias, e eu optei por fazer online. O impacto ser menor. Ou talvez a minha nota ser maior. E aí, né, conclusão. A turma tinha 3 pessoas, uma desistiu, ficamos 2 pessoas, eu e mais um menino, que eu acabei, né, ficando próximo do menino, pra gente tentar se ajudar, enfim, nos estudos, nas coisas de um modo geral. A professora passou uma prova e um trabalho, acho que foi isso, uma prova e um trabalho sobre um artigo também, que a gente tinha que apresentar e tal, só que a gente tinha que demonstrar os cálculos lá, as coisas. E aí, como só tinham 2 alunos, ela fez 2 provas. Então, assim, nem se a gente quisesse conversar sobre, dava certo, porque minha questão era uma questão X e a questão do menino era uma questão Z. Sei lá, sabe? Tipo, eram, óbvio, questões sobre o assunto, mas questões totalmente diferentes. Então, não tinha como eu fazer a dele pra ver se ele tava fazendo certo e ele fazer a minha pra ver se eu tava fazendo certo. E a gente tinha, né, pouco tempo pra enviar a prova. Então, eu falei, vai ser eu por eu. Assim, eu vou ser sincero pra vocês, eu não tenho o costume de colar, não. Mas eu tenho o costume, quando é online, de comentar com as pessoas a direção do meu raciocínio. Tipo assim, eu usei tal fórmula. Ou então, eu penso que seria assim, assim, assim. Aí, tipo, se o raciocínio tiver certo, né, sei lá, a aplicação de fórmula pra mim é o de menos. Mas às vezes até a gente pegar o raciocínio e interpretar a questão, saber qual fórmula utilizar, pegar o raciocínio é complexo. E por muitas vezes, se você errar um detalhe, você erra toda a questão. Então, enfim, foi tenso e foi a minha pior nota no mestrado, né? Spoiler, tirei C. Tirei C. Fiquei chateada? Não. Podia ter sido melhor? Podia. Eu estudei muito, não foi o suficiente. Mas eu tirei C. Eu tinha tirado belas notas A e B, né? Mas eu tirei C. Acontece. Inclusive, eu até fiquei, quando eu vi a minha nota, eu fiquei aliviada, né? Antes C do que reprovada. E eu sou bolsista, então eu tenho que manter uma nota boa e etc, etc. Só que com várias notas A e B, uma nota C não me é um problema, sabe? Acho que eu não poderia ter várias notas C. Mas uma não me é um problema. Obviamente que eu não queria, né? Por mim, eu queria ter tirado A em todas, mas a gente faz como dá. E quando a gente faz várias disciplinas, né? Eu fiz 3 no primeiro módulo, 3 no segundo e 2 no último. Quando a gente faz várias disciplinas, 3 disciplinas, às vezes a gente acaba sacrificando alguma, né? Porque a outra tem um nível de dificuldade maior. Acontece. E aí eu acabei sacrificando as outras 2, por incrível que pareça. E a matéria que eu mais me esforcei foi a menor nota. Fazer o quê, né, amores? Mas é isso. Tudo certo. Aí, no último módulo, fiz 2 disciplinas. As 2 que faltavam para eu completar as minhas 8 disciplinas. E aí eu fiz outro estudo dirigido com o meu orientador, né? Eu tinha como fazer 2, apaguei o segundo. E passei com A. Gente, é pra fazer a minha dissertação. É um assunto que eu gosto, que eu escolhi. Então é bem de boa. Aí é só eu entregar alguma coisa escrita pra ele. Ele não exige nada. Nada. A gente só fazia algumas reuniões, porque como era uma disciplina, acho que ele tinha que provar alguma coisa também pra UERJ, né? Daí a gente fazia algumas reuniões periódicas, né, pra comprovar ali que a gente tava conversando e tal, ele tirando minhas dúvidas, e eu fui escrevendo a dissertação. Aí nisso eu já escrevi, assim, 1/3 da dissertação em mais ou menos 6 meses, em 2 disciplinas, como trabalho mesmo. E óbvio que eu escrevia, né, não só focando na disciplina, eu escrevia além, eu sempre tentava escrever mais, né, do que ele pedia. Mas é isso, galera, deu tudo certo e aí eu consegui uma nota A, né? Era uma coisa bem tranquila, a menos que eu não fizesse nada, não tinha como não tirar. E aí eu fiz uma outra disciplina que eu acabei pegando pela logística, porque ela era só uma vez na semana e eu ia ter aula presencial. Então, pra logística, né, de ir ao Rio de Janeiro, eu falei, não, vai ter que ser essa disciplina, não faço a mínima ideia do que ela se trata, vou pegar ela. Gente, que terror na minha vida essa disciplina, juro. Assim, não dá pra explicar. Não dá pra explicar o terror. O nome da disciplina é Análise em Química Ambiental. Eu achei que seria legal, né? O nome me interessou. Adoro essa área ambiental, vocês já viram? Mas, assim,
não, a gente viu foi microscopia, mais o que? Microscopia não foi microscopia não. A gente viu foi... Ai, gente, agora nem lembro o nome do lugar. Aquelas colunas de... Tive que consultar o material para lembrar o nome das coisas. A gente viu cromatografia, espectrofotometria, uns outros negócios lá que eu não lembro o nome, que era difícil pra caceta, que eu sabia da existência, já tinha escutado falar, já tinha visto poucas coisas, mas não sabia nada sobre. E assim, a gente viu, né, isso são uns equipamentos aí que a gente usa no laboratório de química, e a gente viu especificamente sobre esses laboratórios, ó, sobre esses equipamentos, tipo, a gente viu sobre cada componente do equipamento, várias coisas, tipo, lei de Lambert-Beer, né, que é uma lei aí do espectrofotômetro. Enfim, gente, é um negócio, tipo assim, tinha quase nada de cálculo e muita teoria, umas fotinhas de uns equipamentos, que o raio vai de um lado e vai pro outro, que o raio faz assim, essa... E não sei, não me pergunte, que eu não sei o que eu estava fazendo nessa disciplina. E aí eu fiquei com muito medo, gente. Muito medo mesmo de dar merda. Fiquei com muito medo, porque era uma disciplina presencial, né? Daí eu falei, putz, vou ter que fazer a prova presencial. Se eu não puder consultar nada, vai dar merda. Aí, a gente fez algumas aulas presenciais, algumas aulas online por questões de Covid e afins. E aí, no fim, o professor falou assim, se a prova for presencial, vocês não vão passar. Ele teve a coragem de falar isso, porque ele sabia que ninguém sabia nada. Ele não conseguia andar com o conteúdo, porque a turma tinha muita dificuldade, a gente parava ele várias vezes para tirar dúvida. E a dificuldade era muito grande. E ele fazia perguntas sobre matérias anteriores que a gente viu, né? Tipo assim, vai avançando na disciplina, ele perguntava de matérias anteriores, ninguém sabia nada. E eu tava estudando e não sabia, juro. Eu tenho resumo, tem tempo que eu não faço resumo, a galera aqui, né? Vocês já viram, eu já falei isso aqui em alguns vídeos até. Mas assim, fazendo resumo, eu não sabia. Estudando, eu não sabia. Lendo os slides, eu não sabia. E às vezes, ele dava tempo pra gente pesquisar a resposta durante a aula das perguntas dele. E eu não sabia onde estava a resposta. Tinha tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Enfim, Deus me iluminou, eu estudei mais, ele passou a prova. Eu tentei me dedicar real à prova. E eu passei com B, gente. Agora, como eu tirei B, não sei. Ele passou um trabalho, uma apresentação de trabalho, né? Óbvio, me ajudou. Modéstia à parte, apresenta um trabalho legal, tem uma desenvoltura legal, até que por conta do YouTube, né? Isso me ajuda muito, mas assim, eu não faço a mínima ideia de como eu tirei B nessa disciplina. Não dá pra explicar. Não tem quem explique, E assim, quase ninguém da turma sabia nada. Então, nem dava pra colar, porque ninguém sabia nada. Mas eu tirei B, gente. Muito louco isso, né? Muito louco. Aí vamos ao resumo. Mas você achou difícil? E agora? O que você acha, né? Bom, eu entrei no mestrado achando que seria muito difícil as disciplinas pela minha base em faculdade particular, colégio particular, afins. Eu fiquei meio assim, né? Mas não é tão difícil não, galera. Não é tão difícil não. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas quando você estuda, você consegue. E os professores são bons, em sua maioria. Não todos, né? Mas em sua maioria são bons. Tem uma didática maneira. Então, assim, né? Tudo depende. Mas eu fiz tudo online, né? Baseado no que eu fiz, eu achei tranquilo. Algumas matérias são mais puxadas do que a outra, então por isso você tem que escolher bem também. Só que você não consegue saber, porque você entra ali num lugar novo, você não conhece ninguém, você não conhece os professores, sabe? E aí é um pouco complexo. Mas eu não achei as disciplinas difíceis, de um modo geral, eu não achei. Uma ou outra são difíceis, mas no contexto todo, não. Muitas disciplinas exigem muita leitura, porque tem disciplinas teóricas, porque tem disciplinas que não são teóricas,
mas os professores passam artigos, né? A gente tá ali pra fazer pesquisa, ciência. Então tem muita leitura de artigo, eu fiz muita leitura de artigo, além, é claro, da minha dissertação, né? Fiz leitura de artigo para quase todas as disciplinas, acho que todas as disciplinas eu tive que ler artigos. Acho que foram todos. Mas assim, é bem tranquilo se você se estudar e se dedicar e tiver tempo, né, pra fazer isso. É bem de boa. E assim, não conheço ninguém que tenha reprovado em nenhuma disciplina. Não que eu me lembre das turmas que eu fiz. Não é a coisa mais fácil do mundo as disciplinas, mas gente, super de boa. Tem disciplina de engenharia que é muito mais difícil, que inclusive são as que tem lá obrigatórias, caso você queira fazer, né? Caso você não bata muito bem da cabeça, sei lá, né? Vai que você quer cursar reatores, catálise, aí fica a seu critério. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fui bem sincera aqui, bem real com vocês, mostrando minhas notas, minha realidade. Eu estudo bastante, mas não é porque eu estudo bastante que eu sou a melhor aluna, né? Enfim, faço a minha parte esperando que o mundo devolva a parte dele. E é isso. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, deixem os comentários aqui. Estão gostando, não estão gostando? Falam mais sobre o mestrado, o que vocês querem saber? Coloca aqui nos comentários, gente. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.